Paz, graça e bem a todos. Amém? Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Como é que foi a semana de vocês? Espero que bem. E essas mensagens têm ajudado muitas pessoas a viverem melhor as suas semanas e as suas vidas com uma perspectiva nova, fresca sobre Deus e a forma como nós devemos viver a nossa vida. A fé pública ajuda-nos a vivermos a nossa vida de uma forma que agrada a Deus. E é exatamente isso que nós estamos aprendendo ao longo desses meses e ao longo dessas semanas. Hoje nós iremos falar sobre um aspecto muito importante da fé, que é a fé para conhecer a Deus verdadeiramente. A fé para conhecer a Deus verdadeiramente. Então ontem eu estive ali na Igreja Batista da Liberdade para dar um treinamento sobre voluntariado. E a escola de voluntariado da Ponto Bereia, para a glória de Deus, tem sido replicada em outras igrejas. Então hoje nós já estamos, eu digo nós porque toda a igreja vai aonde um membro da igreja vai. Então a nossa escola de voluntariado ela tem sido replicada em outras igrejas. As pessoas se inspiram na nossa igreja, na nossa organização, no nosso modelo de ministério. E uma das coisas que nós falamos a respeito do ministério voluntário, ou das pessoas que servem em algum ministério da igreja é: da onde vem a sua motivação para servir? Da onde vem a sua motivação para estar domingo após domingo, aqui nessa igreja, disponibilizando o seu tempo e a sua vida, e o tempo que você entrega para Deus você nunca vai ter de volta, porque se você entrega o seu tempo, você não consegue ter esse tempo de volta. Então você, de certa forma, está perdendo aquele tempo, ou então você está entregando um tempo que você não vai conseguir recuperar, melhor dizendo. E ali nós chegamos à conclusão que nós servimos porque nós conhecemos a Deus. Nós servimos porque nós amamos a Deus. Nenhuma pessoa consegue ser motivada a servir, nenhuma pessoa consegue ser motivada a viver igreja se não conhecer a Deus profundamente e se não amá-lo. Mas nós só podemos conhecer a Deus através da fé. Nós só podemos conhecer a Deus verdadeiramente através da fé. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. Fé pública para conhecer a Deus verdadeiramente. Somente através da nossa fé seres humanos podem conhecer a Deus verdadeiramente. Nenhuma outra religião consegue fazer as reivindicações que o cristianismo faz. Eu desafio qualquer religião a fazer as mesmas reivindicações que o cristianismo faz. Nós vivemos em um mundo em que nós estamos sempre cercados por opiniões diferentes da nossa opinião. Então, o que faz que a nossa opinião seja diferente ou melhor que a opinião dos outros? E um dos argumentos principais é: nenhuma outra religião, nenhuma outra escola de pensamento, nenhum outro sistema filosófico faz as reivindicações que o cristianismo faz. E é exatamente a partir desse ponto de partida que nós iremos sair. O que acontece, meus irmãos? Apenas a nossa fé apresenta ao mundo não um Deus de ira e justiça, mas um Deus de graça e verdade. Vou repetir: somente a nossa fé, ou usando o termo das pessoas do mundo, somente a nossa religião pode apresentar ao mundo não um Deus de ira e justiça, mas um Deus de graça e verdade. Você tinha ali, alguns milhares de anos atrás, quantos aqui já assistiram a série Vikings? Então você tem ali a série Vikings, em que aquelas pessoas elas iam para a guerra, mas antes delas irem para a guerra, elas tinham que sacrificar ao Deus da guerra, para que o Deus da guerra supostamente concedesse a eles a vitória. Então eles tinham que sacrificar. Era um Deus impessoal, era um Deus que só queria sugar do povo. Então o Deus dizia: olha, ofereça um sacrifício a mim e eu vou lhe dar uma campanha militar bem sucedida. De outra forma, aqueles mesmos vikings que você olhou na série, eles tinham que ir para a colheita, e eles tinham que arar a terra, e depois de arar a terra, eles tinham que esperar a terra dar o seu fruto, e depois colher esse fruto. Então o que eles faziam? Ofereciam ao Deus da colheita.
O Deus da colheita não tinha relacionamento com eles, era um Deus que só sugava deles. E quando eles não ofereciam o sacrifício que o Deus queria, o Deus se irava e castigava o povo e fazia com que várias pessoas morressem. Esses são deuses de ira e justiça. Mas somente a fé cristã oferece às pessoas não um Deus de ira e justiça distante, mas um Deus de graça e verdade que se relaciona conosco. E é isso que você precisa entender. Então vamos para o nosso texto. Romanos capítulo 1, abra sua Bíblia. Romanos capítulo 1, versículos 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Nós iremos ler esses 6 versículos. Diz assim a palavra do Senhor: pois não me envergonho das boas novas a respeito de Jesus Cristo, das boas notícias, pois elas são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. Gentios é nós, tá, gente? Todo mundo que não é judeu é gentio. Então ele está falando assim, olha, as boas novas de Cristo Jesus, elas podem salvar tanto os judeus como os não judeus, que somos nós. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que do começo ao fim é algo que se dá pela fé, e por isso que o nome da nossa série é Fé Pública. Essa fé aqui que nós estamos falando. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Assim, Deus mostra do céu a sua ira contra todos os que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem a verdade de ser conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente. Por meio de tudo que se fez desde a criação do mundo, eles podem perceber claramente os seus atributos invisíveis, o seu poder eterno e a sua natureza divina. Então nós olhamos para a natureza e nós temos a convicção de que Deus existe. É impossível nós acreditarmos, por exemplo, no secularismo ateísta que diz que nós somos o resultado de vários processos randômicos ou aleatórios e que de forma aleatória nós acabamos por existir. Você tem que ter mais fé para acreditar nessa ideologia do que de fato na teoria bíblica e no Deus da Bíblia. Porque o pecado nos deixa, o quê? Burros. O pecado nos emburrece. Não sejam burros. Não deixem que o pecado obscureça a mente de vocês. Inclusive ele vai falar literalmente isso nos próximos versículos, olha só. Portanto, os homens não têm desculpa alguma. Versículo 21. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, os homens começaram a inventar ideias tolas, e com isso a sua mente ficou, o quê? Obscurecida e confusa. Ou seja, eles ficaram burros, eles ficaram insensatos, tolos. Agora, como é que nós podemos encarar essa verdade bíblica e relacioná-la com a vida ao nosso redor? Como é que nós podemos ter a certeza de que nós conhecemos a Deus? Você já fez essa pergunta hoje? Deus, por que eu vivo essa rotina religiosa de ir à igreja? Será que foi porque os meus pais me ensinaram que eu tenho que ir para a igreja? Mas isso não é suficiente. Famílias religiosas não vão para o céu, gente. Famílias centradas no Evangelho vão para o céu. Ser religioso não é suficiente. Não é suficiente. Se você acha que ser religioso é suficiente, você está vivendo um evangelho de obras e não um evangelho de graça. A questão é que o evangelho de obras não salva. É um outro evangelho que não salva ninguém. Como é que você pode saber então que você conhece a Deus? Paulo, nessa passagem, nos dá uma das respostas mais brilhantes a respeito do assunto. Então, ele vai dizer 4 coisas. Paulo vai dizer 4 coisas. Primeiro, nós podemos conhecer a Deus. Segundo, nós conhecemos a Deus. Terceiro, nós não conhecemos a Deus. E por último, nós podemos conhecer a Deus verdadeiramente. E é nessa 4ª que nós queremos chegar. Então, nós podemos conhecer a Deus, nós conhecemos a Deus, nós não conhecemos a Deus e nós podemos conhecer a Deus verdadeiramente. Em primeiro lugar,
Nós podemos conhecer a Deus. Essa é a parte mais fácil e autoexplicativa do texto, por assim dizer. Veja o versículo 19, o que diz: sabem a verdade a respeito de Deus. Então Paulo está afirmando categoricamente que os seres humanos sabem que Deus existe. Como é que Paulo pode afirmar isso? Ele complementa: pois Deus tornou a sua verdade evidente. Por meio de tudo que Deus fez, desde a criação do mundo, as pessoas podem perceber claramente os atributos invisíveis de Deus, o seu poder eterno e a sua natureza divina. Portanto, os homens não têm desculpa alguma. Quantos aqui já andaram de avião na aurora, quando o sol está nascendo? Quantos aqui já tiveram essa experiência? Não sei se você já teve essa experiência de pegar um avião ali 4h30, 5h30 da manhã, e aí você vê o sol nascer e o dia clarear por cima das nuvens. É uma experiência exponencial. Quando você está ali, a sua alma ela é literalmente arrebatada por um senso de beleza e de pequenez que lhe aponta diretamente para Deus. É como se você caísse no colo de Deus e você estivesse completamente sem argumentos. É disso aqui que Paulo está falando. A revelação de Deus na natureza não permite que os homens digam que não há um Deus. É impossível isso acontecer. Paulo está dizendo que através da manifestação da natureza, nós podemos conhecer a Deus, porque Deus decidiu se revelar a nós. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto que os deuses vikings, como eu falei dos vikings, apenas como algo exemplificativo, mas todos os deuses, as religiões pagãs do mundo, em toda a história da humanidade, sempre replicavam esse padrão. Deuses distantes que apenas querem sacrifícios, e se você não dá o sacrifício que ele pede, ele te mata, acaba com a tua vida, destrói a tua vida. Deus não é assim. Deus se faz conhecido, porque Ele quer que nós o conheçamos. Então essa é a parte mais simples do texto, por assim dizer. Nós podemos conhecer a Deus, porque Deus se fez conhecido. Mas nem todos os seres humanos, de fato, conhecem a Deus. Ele vai dizer que nós podemos conhecer a Deus, porque Deus se faz conhecido, mas Ele vai dizer que nós conhecemos a Deus, porque existe algo dentro de nós, esse é o argumento de Paulo, que testifica, dá um testemunho dentro da gente de que diz que Deus existe. Até as pessoas que negam a Deus têm isso dentro delas. Até os ateístas têm isso dentro deles. Então, em segundo lugar, nós conhecemos a Deus. Esse é o segundo argumento de Paulo. Pelo fato de nós conhecermos a Deus, nessa parte da mensagem, Deus está furioso conosco. Deus está zangado com a humanidade. Deus está derramando a sua ira sobre a humanidade. Pastor, por que Deus está derramando a sua ira contra a humanidade? E ele vai explicar no versículo 18. Leia o versículo 18 junto comigo. Assim, Deus mostra do céu a sua ira contra todos os que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Deus está irado porque as pessoas, por causa dos seus pecados, estão impedindo a mente deles de reconhecer que Deus existe. Versículo 21. Sim, eles conheciam algo sobre Deus. As pessoas, seres humanos, essa pessoa que você vai encontrar aqui na Rua da Aurora, aquela pessoa que você vai encontrar lá na rua da sua casa, aquele seu vizinho mala. Quantos tem um vizinho mala? Não precisa levantar a mão. Aquele seu parente escarnecedor. Essas pessoas conhecem algo sobre Deus, mas não adoraram a Deus e nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, burras, insensatas, e a sua mente ficou obscurecida e confusa. Você conhece alguém por aí que seja exatamente assim, pessoa confusa? Essa semana eu vi a igreja lesbiteriana. Quantos viram esse vídeo aqui? Eu sou da igreja lesbiteriana. Uma pessoa claramente confusa, que permitiu que a sua ideologia ditasse a sua religião. Toda vez que a ideologia dita a religião, você tem pessoas confusas e pessoas perdidas. Isso é o que Paulo está dizendo aqui, pessoas que estão com a cabeça confusa. Paulo está dizendo que todos os seres humanos, de forma proposital, vou repetir, todos os seres humanos, de forma proposital, estão impedindo
que a verdade de Deus chegue na sua mente. Não é que elas negam a existência de Deus, elas sabem que Deus existe, mas na cabeça delas, elas suprimem, elas apagam, elas suprimem a verdade de Deus. Você não pode impedir algo, a não ser que haja algo a ser impedido. Quantos entendem? Você não pode impedir algo sem que haja algo a ser impedido. Ou seja, você não pode negar que algo exista sem que aquele algo de fato exista para você negar. O que Paulo está dizendo é que todos os seres humanos, até aquele ateísta famoso que você conhece, o Leandro Carnal, quantos aqui conhecem o Leandro Carnal? Que ele fala obviedades como se fosse a coisa mais brilhante do mundo, né? Ele fala assim, olha, se você está aqui, é porque antes você estava aqui. Uau, Leandro Carnal, que coisa maravilhosa, né? Esse cara, ele diz que ele não acredita em Deus, mas ele está mentindo. O que ele faz é suprimir a verdade de Deus que já está dentro da cabeça dele. Todo ateísta é assim. E no seu íntimo, todos os seres humanos sabem que Deus existe, mesmo aqueles que o negam. Agora, como é que nós podemos provar isso? Como é que nós podemos provar que todas as pessoas, inclusive aquelas que negam, sabem que Deus existe? Como é que nós podemos provar isso? E aqui eu vou contar a história do nosso querido C.S. Lewis, um dos maiores teólogos, escritores, cronistas, cristãos da história da humanidade. E o Lewis, ele é o produto da sua época, porque na Grã-Bretanha, no século XX, existiam vários outros acadêmicos, professores universitários, muitos até com PhD, extremamente brilhantes e estudados, que eram ateus convictos, mas que a partir de um determinado momento da sua vida se tornaram cristãos. Lewis é só mais um dos muitos outros da sua época que eram ateus convictos, professores universitários, pessoas extremamente versadas em conhecimento e que de uma hora para outra, claro que nós entendemos que é a mão da providência, né, trazendo os eleitos de Deus, de uma hora para outra Lewis se converte. Esse camarada aqui, né? Então, ele era ateu, mas ele chegou à fé ao analisar as questões complexas da vida e perceber que ele era um hipócrita. O Lewis, ele não tem somente livros, ele escrevia memórias. Então você pode encontrar as memórias do Lewis, onde ele vai narrar a sua experiência de conversão. Então o argumento que Lewis dizia era o seguinte: ele começou a analisar a dor do mundo, as guerras. Lewis viveu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ele morava em Londres e ele foi uma vítima da Segunda Guerra Mundial. Mas ele era um cara muito brilhante, então ele tinha algumas concepções filosóficas, ideológicas que não colaboravam à forma como ele olhava o mundo. Então ele tinha uma crise interna muito grande. Então ele dizia, cara, como é que pode ter tanta maldade no mundo? E em contrapartida, que autoridade eu tenho para dizer que esse cara está errado, se eu não acredito que existe um Deus que diga o que é mal e diga o que é bom? Então, C.S. Lewis entrou em crise. O argumento que Lewis usou e que o levou à conversão foi o seguinte: se não existe um Deus e o ser humano é simplesmente uma porção de reações químicas e aleatórias e carne, é isso que o ateísmo materialista diz. Nós somos o resultado de um processo evolutivo aleatório. Então, se nós somos isso, e não existe um Deus, como é que eu tenho autoridade para dizer o que é mal e o que é bom? Se não existe um Deus, além disso, como é que eu posso dizer que Hitler estava errado? Você sabe, né, a história do bigodudo, do Hitler. Você sabe a história do Stalin. Você sabe a história do Pol Pot. Se você for no Camboja hoje, onde o Pol Pot, que era o ditador do Camboja, você vê que lá existem covas clandestinas com milhares de crânios que nunca ninguém conseguiu identificar. Você tem, por exemplo, a Revolução Vermelha, a Revolução dos Boxers chinesa, em que Mao Tse-tung, durante a Revolução Cultural, matou 50 milhões do seu próprio povo. No meio de tanta maldade, se não existe um Deus, como é que eu posso dizer na cara do Stalin, na cara do Hitler, na cara do Mao Tse-tung, que eles estão errados?
Como é que eu posso dizer, se não existe Deus, que esses caras são imorais? Eu não tenho autoridade para dizer isso. Vandinho, se Deus não existe, cadê o Léo? Eu ia dar o exemplo do Léo, o Léo fugiu, né? Ali o Léo. Poxa, Léo. Vandinho, se Deus não existe, o que me impede de dar um tiro na tua cara? E se Ele não existe, quem é tu para me dizer que eu não tenho o direito de te matar? Vocês já pararam para pensar nisso? Esse foi o dilema que tomou a vida do C.S. Lewis. Em outras palavras, C.S. Lewis chegou à conclusão de que Deus existe, porque somente Deus poderia validar a bondade. Somente Deus pode validar a bondade. Sem Deus, ninguém pode dizer que eu não posso dar um tiro na tua cara. Ninguém pode dizer que eu não posso dormir com a tua mulher. Mas se Deus existe, se existe um ser moral que me fez um ser moral, e que Ele é o dono de todas, Ele tem totais direitos sobre a minha vida e sobre a minha morte, como diz o Catecismo de Heidelberg e o Catecismo de Westminster. Se Ele tem todos os direitos sobre a minha vida, então eu não posso fazer o que eu quero, e a gente vai chegar nessa parte daqui a pouco. Deus é a única entidade que pode validar a bondade. Que pode validar a bondade. Além disso, Paulo vai dizer que nós não somente podemos conhecer a Deus, Paulo vai dizer que nós conhecemos a Deus, mas suprimimos a verdade de Deus, e por isso Deus está zangado e irado conosco. E Paulo vai dizer também que nós, de fato, conhecemos a Deus. Nós não conhecemos a Deus, melhor dizendo. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Nós não conhecemos a Deus. Então, nós podemos conhecer a Deus, nós conhecemos a Deus, mas suprimimos a verdade de Deus, e por isso que Deus está irado conosco. E terceiro, nós não conhecemos a Deus no nível relacional. Vou te dar um exemplo. Se alguém chega para você e diz assim, se você chega para alguém e diz assim, olha, eu sou lá da Ponto Bereia. E aí a pessoa para quem você está falando vai dizer assim, a igreja que o Rick é pastor. Aí você vai dizer, isso mesmo. E aí a pessoa vai dizer o seguinte, eu conheço o Rick, mas na verdade eu nunca tive uma conversa profunda com essa pessoa. A pergunta que eu faço para você é, essa pessoa de fato me conhece, sim ou não? Ela me conhece? É exatamente isso que Paulo está dizendo. Em primeiro lugar, nós podemos conhecer a Deus. Em segundo lugar, nós conhecemos a Deus, sabemos que Ele existe, mas suprimimos a verdade de Deus na nossa cabeça, e por isso Deus está irado conosco. E terceiro, nós não conhecemos a Deus, porque nós não temos relacionamento com Ele. Quantos entendem? Amém? Então, vamos em frente. Aqui, meu irmão, aqui a exposição é lógica. O nosso culto a Deus tem que ser racional. Então, vamos chegar na gloriosa realidade do Evangelho daqui a pouco. Mas antes nós precisamos entender qual é o nosso problema. Como o pecado destrói a nossa vida, tá? Então, Paulo fala que nós conhecemos a Deus porque sabemos que Ele existe, mas reprimimos a ideia de Deus na nossa cabeça. Aí eu faço uma pergunta para você: quantos de vocês já foram acusados pela própria consciência e pela voz do Espírito, mas preferiram ir em frente e pecar por causa do amor ao pecado? Levantem a mão. Aqui tem muitos querubins, né? Pelo jeito. Vou repetir. Quantos aqui já foram acusados pela própria consciência e pela voz do Espírito, mas preferiram ir em frente e pecar por causa do seu amor ao pecado? Levantem a mão. Pois é. É exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Por que nós reprimimos a voz do Espírito Santo? Por que você é rebelde contra Deus? Sendo que você só vai se lascar se você desobedece a Deus, porque a obediência tem uma consequência e a desobediência tem outra consequência. A palavra de Deus diz que Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem planta, ele certamente colherá. No entanto, meus irmãos,
Paulo está dizendo que mesmo assim, nós suprimimos a verdade de Deus e a voz de Deus, nós ignoramos a voz de Deus, nós damos uma de João sem braço com o Espírito Santo para perseguirmos o pecado que nós amamos. Por que nós fazemos isso? Porque Deus é traumático para nós. Deus é traumático para nós. Todas as vezes, meus irmãos, que você for ameaçado por um pensamento, por exemplo, você está ansioso por causa de algumas situações que estão acontecendo na sua vida, e você começa a pensar coisas muito ruins, coisas muito feias e tristes e graves, e aí você de repente tem que tomar uma decisão e dizer assim: não, cara, eu não posso pensar isso. Eu não posso pensar isso. Às vezes você está sendo assaltado de um pensamento impuro e você pensa assim: não, eu não posso pensar isso. Eu não sou isso. Às vezes o diabo vai te acusar que você é mentiroso e aquilo te perturba profundamente e você vai dizer assim: não, eu não sou mentiroso. Às vezes o diabo vai te acusar que você é um avarento e você vai dizer assim: não, eu não sou um avarento. Às vezes a tua consciência vai te acusar que você é uma pessoa invejosa e você vai dizer assim: não, eu não sou uma pessoa invejosa. Sabe por quê? Porque qualquer pensamento traumático que ameace a nossa identidade, nós suprimimos esse pensamento porque nós não queremos ficar incomodados com aquilo. Em outras palavras, Paulo está dizendo que nós fazemos exatamente isso em relação a Deus, e é por isso que nós não o conhecemos, não temos relacionamento com Ele. Por quê que quando nós conhecemos a Deus, essa experiência é traumática para nós? Você pode ver em toda a história da Bíblia, você pode ver os personagens como Isaías, você pode ver os personagens como Ezequiel, você pode ver os personagens como os guardas ali que guardavam o túmulo de Jesus, você pode ver as pessoas que foram prender Jesus no jardim do Getsêmani. Todos aqueles que tiveram encontro com a santidade de Deus ficaram profundamente traumatizados. É por isso que nós precisamos rejeitar a ideia da nossa cultura de que nós podemos domesticar a Deus. Nós não podemos domesticar a Deus, melhor dizendo. Deus, Ele não é o nosso pet. Então, nós precisamos rejeitar como resultado disso, essas pessoas que vivem dizendo por aí que estão vendo anjo. Você conhece um crente que vive vendo anjo? Você já viu um crente que fala assim: meu Deus, eu vi um anjo? O Léo conhece, né? Gente, o Léo já viveu muita coisa na vida dele, então ele sabe tudo. Então você conhece aquele crente que ele super espiritualiza tudo, e ele diz assim: meu Deus, eu vejo um anjo de fogo nesse lugar. Eu posso dizer que ele é um mentiroso, sabe por quê? Quando você vê um anjo, você não fica contando histórias sobre o anjo. Quando você vê um anjo, você mija nas suas calças. É isso que acontece. Nós não conseguimos domesticar a deidade, a divindade. Deus não é o nosso pet. Pelo contrário, o que eu estou querendo dizer? A experiência de Deus é traumática para nós, 100% das vezes. 100% das vezes. Então você vê ali Jesus fazendo um milagre da pesca maravilhosa, e você vê Ele dizendo assim: olha, joguem a rede naquele lugar. E aí Pedro, que era um filho do trovão, ele vai dizer assim para o Senhor Jesus: Jesus, a gente passou a noite toda tentando pescar, e aí o Senhor vem aqui e diz para a gente jogar a rede ali. Mas tá bom, tu és o rabino, nós somos os discípulos, debaixo da tua palavra lançaremos a nossa rede. E o que acontece quando eles obedecem Jesus? Todos os peixes do mar da Galileia pulam no diacho da rede. Você consegue acreditar na reação de Pedro? O que Pedro diz para Jesus? Pedro não comemora aquele grande milagre, aquela grande manifestação de poder, não. Sabe o que Pedro diz para Jesus? Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. É isso que acontece quando nós nos encontramos com a santidade de Deus. Você vê Isaías no capítulo 6 de Isaías, ele proferindo sobre ele próprio um oráculo de maldição, que era introduzido pelas duas palavras ai de mim. Você tem o oráculo de bênção, que é assim diz o Senhor, e você tem o oráculo de maldição, que é o ai. E os profetas, eles proferiam esses oráculos quando eles iam falar em nome de Deus. Quando Isaías olha a Deus, ele diz: ai de mim, estou perdido. Literalmente ele diz em hebraico: estou desintegrando. Como eu estou desintegrando, eu estou desmoronando, porque eu vi a santidade de Deus. Deus é traumático para nós.
Quantos entendem? Deus é traumático para nós. Quando nós conhecemos a Deus, essa experiência é traumática. Olha o texto do versículo 21. Sim, os homens conheciam algo sobre Deus, mas não adoraram a Deus e nem lhe agradeceram. Esse é o crime nosso. Aí você pode dizer, será que Deus é tão severo assim, que Ele vai nos punir, e Romanos diz que a ira dele está sobre nós, porque nós não agradecemos a Ele? Que tipo de Deus é esse? A questão, gente, é que nós não entendemos quem nós somos, e nós não entendemos quem Deus é. Nós pensamos que Deus é nosso igual, como diz o maranhense, nosso parceiro, né? Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Existe um Deus que é o autor e o sustentador da nossa vida. A nossa vida depende da vontade de Deus. E isso é traumático para nós, sabe por quê? Porque não existe absolutamente nenhuma área da nossa vida que nós temos o direito de não rendermos a Deus em gratidão. Deus é Senhor sobre as nossas vidas. Deus é Senhor sobre todos os aspectos da nossa existência. Além disso, meus irmãos, mais uma vez, não existe um Deus mais traumático do que o Deus da Bíblia. Sabe por quê? Pode passar. Não existe um Deus mais traumático do que o Deus da Bíblia. Sabe por quê? Porque o Deus da Bíblia não permite que nós sejamos donos de nada. O Deus da Bíblia é traumático porque Ele exige absolutamente tudo de nós. E pior, ou melhor, Deus tem o direito de exigir tudo de nós. Tem ou não tem? Nós podemos exigir alguma coisa de Deus? O que diz Romanos capítulo 11, versículos 33 a 36? O que diz? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos, porque quem sondou a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem deu primeiro a Deus para que possa cobrar depois com juros? Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Esse Deus, Ele tem o direito de cobrar absolutamente tudo de nós. Quer que eu te dê um exemplo disso agora? Se eu disser para você agora que o seu filho não é seu, porque Deus pode levar ele assim, ó, e você conhece alguém que já perdeu um filho. Talvez uma das experiências mais traumáticas para alguma mãe ou para uma família. Se eu disser para você que o seu filho não é seu, você fica confortável com isso? Sim ou não? É confortável dizer para você que Deus é que tem totais direitos sobre o seu filho, e se Deus quiser levar o seu filho agora, Ele leva? Segundo o último relatório da ONU que eu li, Deus leva 108 mil pessoas por dia. E aí Ele escolhe a forma como Ele leva essas pessoas. Pode ser uma bala perdida, né? Pode ser um aneurisma, uma forma maravilhosa de morrer. Morreu. Se eu disser para você, além disso, que o seu dinheiro não é seu, e que a Bíblia diz que nós somos mordomos, você conhece algum mordomo que é dono de alguma coisa na casa do seu Senhor? Se eu disser que o seu dinheiro não é seu, você fica confortável com isso? Se eu disser que a sua vida não é sua, você fica confortável com isso? E o apóstolo Paulo diz que nós devemos oferecer os nossos membros ao Senhor como um sacrifício de louvor. Se eu disser que a sua vida não é sua, seu filho não é seu, seu dinheiro não é seu, nada é seu, você fica confortável dizendo isso para você? Pois é. Nós não somos donos de nada. Nós não controlamos nada. E isso é traumático para nós. Logo, o que é mais fácil? Eu aceitar e me submeter a Deus? Ou eu simplesmente ignorar que Deus existe e viver a minha vida como se eu fosse o dono do meu destino? Se eu perguntar para você, o que é mais fácil para um bebum que está ali no Planalto Pingão? Todo dia eles se reúnem, é o melhor grupo pequeno de todos. Todos os dias, os bebuns ali da Rua 3 estão bebendo. E achando que estão arrasando, né? É o grupo pequeno mais assíduo e mais comprometido que existe. Todos os dias eles estão reunindo, todos os dias eles estão juntos, todos os dias eles estão fazendo aquilo que eles estão fazendo.
O que é mais fácil para aqueles caras que estão bebendo ali fazer? Reconhecer que Deus é Senhor sobre a vida deles, ou simplesmente viver como se Deus não existisse? Queridos, é exatamente esse o nosso problema. E aqui eu vou contar uma história hipotética. Digamos que o Vandinho é um policial. Digamos que o Vandinho ele é um malandro. E aí ele vai fingir que ele é o policial aqui encarregado pela área do Planalto Pingão. E aí ele se veste, e aí imagina que o Vandinho se veste de policial. Aí ele vai tirar uma onda ali no Planalto, né? Que aqui no Planalto é cheio de gente que gosta de tirar onda, né? E aí ele vai tirar uma onda aqui no Planalto, e aí ele bota a indumentária dele de policial, e aí ele vai andando na rua, e ele vai cumprimentando as pessoas na casa, e aí as pessoas na casa começam a dar um café pro Vandinho, e ele tá tirando onda, ninguém abala ele, tá tudo dominado, né? Mas de repente, aparece uma viatura real na rua. Como é que você acha que o Vandinho vai se sentir? Quando o policial de verdade passar pelo policial falso, como é que você acha que o policial falso vai se sentir? Ele vai se sentir ameaçado, ele vai se sentir com medo, ele vai ter medo de ser preso, ele vai ter medo de levar uma surra. Porque não está tudo bem você fingir e brincar que você é um policial. Mas deixa eu te falar uma coisa, e quando nós brincamos de ser Deus? E quando nós brincamos de tomar as nossas próprias decisões? E quando nós brincamos de fazer o que bem entendemos? E quando nós brincamos de fingir que Deus não existe? E quando nós brincamos de achar que nós somos o dono do nosso próprio destino? Quando na verdade nós não somos. Meus irmãos, nós não somos nada. Nós não temos o controle de nada. Nós não conseguimos garantir que estaremos vivos à meia-noite. O que você acha que vai acontecer quando o Deus de verdade aparecer e você está querendo tomar o lugar dele? E a realidade é que nenhum de nós consegue lidar com a realidade completa de quem Deus é, porque é muito traumático para nós. Agora, meus irmãos, quais são as únicas duas coisas que nós não conseguimos descobrir sobre Deus na natureza? Na natureza nós podemos ver que Deus é majestoso, que Ele é grandioso, que Ele é poderoso. Sim ou não? Mas quais são as únicas duas coisas que nós não conseguimos descobrir sobre Deus na natureza? O seu amor e a sua graça. Quando você olha para um tsunami, você consegue ver a graça de Deus ali? Quando você olha para um furacão, você consegue ver a graça de Deus no furacão? Quando você olha uma erupção, um terremoto e a destruição que isso traz, você consegue ver o amor e a graça de Deus ali? Além disso, meus irmãos, nenhuma outra religião tem a noção de um Deus de amor. O budismo não tem a noção de um Deus de amor. Tem a noção de um Deus iluminado. No Islã, você não tem a noção de um Deus de amor também. Você tem a noção de um Deus de misericórdia. Alá é misericordioso. Mas só até um determinado momento, né? Porque se você for um infiel, ele vai tirar a tua cabeça. De onde é que nós tiramos então a ideia de um Deus amoroso? Você já parou para pensar nisso? De onde é que a cultura fabricou essa ideia de que existe um Deus amoroso? Da Bíblia. Apenas na Bíblia existe um Deus amoroso. E como é que Ele é amoroso? Através de Jesus, através do Evangelho. Leia o que diz o versículo 16: pois eu não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo Jesus, que são o poder de Deus em ação para salvar aqueles que creem, primeiro os judeus e depois os gentios. As boas novas, o Evangelho, revela como Deus nos declara justos diante dEle. O que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Deixa eu te contar uma verdade. É verdade que Deus está irado com o pecado. Isso é verdade. Mas ao mesmo tempo, esse é o mesmo Deus que através de Jesus nos dá poder para crermos e sermos salvos pela graça e termos um relacionamento com Ele. Somente o Evangelho de Jesus nos apresenta um Deus assim. Em nenhuma outra religião você tem um Deus amoroso, que está com a vontade de se relacionar com o ser humano. Ele é um Deus tão santo que precisa punir o pecado,
mas ao mesmo tempo Ele é um Deus tão amoroso, que Ele mesmo toma a punição do pecado sobre si, para que eu e você possamos conhecê-lo. É por isso que quando eu digo que Cristo é o caos, qual é a outra ideologia que apresenta uma solução assim para os problemas do mundo? Essa é a singularidade do Evangelho. Essa é a singularidade da nossa mensagem e da nossa fé, para refletir e praticar. Somente através da nossa fé, o mundo pode conhecer a Deus verdadeiramente. Sem a fé em Jesus, Deus é traumático para as pessoas. E as pessoas ignoram a Deus. Sem a fé em Jesus e sem o poder do Evangelho, as pessoas irão continuar ignorando a verdade sobre Deus, e irão suprimir a verdade sobre Deus, e irão perecer nos seus pecados. É exatamente por isso, meus irmãos, que você, se ama alguém que ainda não conhece a Jesus como Senhor e Salvador, você não tem que tentar convencer a pessoa de outra coisa, você não tem que brigar com essa pessoa. Ser pecador é a única coisa que ela sabe fazer. O que você precisa fazer é orar por essa pessoa, para que a luz do Evangelho brilhe na consciência dela, e pregar o Evangelho para essa pessoa. Sabe por quê? Porque o Evangelho é a única esperança que ela tem. É a única esperança que ela tem. Sem a nossa fé, sem a manifestação dessa fé pública, Deus é traumático para as pessoas. Elas irão continuar suprimindo a verdade sobre Deus e irão perecer em seus pecados. 2. Somente através do conhecimento do Evangelho, as pessoas poderão acessar a graça e o amor de Deus, e não somente a sua ira e a sua justiça. As pessoas que você conhece e que não têm um relacionamento de verdade com Jesus, não estou falando dessas pessoas religiosas. Pessoas religiosas, elas não estão dentro, isso é difícil de dizer, né? Mas eu digo isso justamente por causa do amor. As pessoas que estão fora de um relacionamento com Jesus, mesmo que sejam religiosas, estão perdidas. Não importa quanto beata é, não importa quantos terços vai rezar, não importa quantas orações vai fazer, não importa quantos dízimos e ofertas vão entregar na casa de Deus, se elas não tiverem um relacionamento com Jesus, se elas não obedecerem às palavras de Jesus, se elas não entesourarem Jesus em seus corações com a coisa mais preciosa para elas, e obedecerem às palavras de Jesus como seu Senhor, elas irão perecer. Sem Jesus, Deus é traumático para as pessoas que estão aí. Somente através de Jesus, Deus deixa de ser um Deus de ira e justiça e passa a ser um Deus de graça e verdade. E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória, glória como a do unigênito de Deus. Queridos, então eu vou encerrar com aquilo que eu comecei. Somente através do Evangelho, as pessoas podem conhecer não um Deus de ira e justiça, mas um Deus de graça e de verdade. É por isso que nós precisamos parar de debater o Evangelho e começar a pregar o Evangelho. Sabe por quê? Porque é a única esperança que nós temos. Não pense que porque as pessoas que você ama e conhece são boazinhas, que elas estão bem com Deus, que elas estão justificadas diante de Deus. Isso é engano. Elas precisam ter um relacionamento genuíno através da fé em Jesus e através da graça salvífica do Senhor. Amém, meus irmãos?